Deus quer se revelar à sua igreja nesses dias. Quantos creem nisso? Deus quer se revelar a nós nesses dias. As suas verdades, aquilo que Ele já tem preparado nos céus para nós, Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Pode tomar seu assento, queridos. Creia nisso. Queridos, eu queria pedir se o pessoal aqui pudesse chegar aqui, ó. Eu vou ficar aqui embaixo. Tá bom aqui? Pode ser? A gente pode chegar aqui. Fica tudo num ladinho só. Isso. Não precisa vir na frente não, pode chegar, pode ser lá atrás, mas só queria que todo mundo ficasse aqui se fosse possível. E eu vou ficar aqui do ladinho. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Quantos estão felizes? Quantos estão ansiosos pela manifestação da presença de Deus? Quem pode dizer Deus tem sido bom? Quem pode ser grato a Deus? Queridos, entenda uma coisa, Deus está se movendo sobre as nossas vidas. Está quente nesse lugar. Nosso desejo é que esquente mais. Que Deus derrame o seu fogo sobre nós. E queime tudo aquilo que é terreno dentro do nosso coração ainda. Tudo que é palha. Queridos, Deus está se manifestando sobre a sua igreja. Entenda isso. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos levando de volta ao princípio de sermos igreja. Nós estamos vivendo tempos onde Deus tem restaurado relacionamentos, tem ensinado nós a amar o nosso irmão, tem ensinado nós a nos relacionarmos com nossos irmãos. É verdade? Ou não é? Quantos têm desfrutado daquilo que Deus tem feito nesses dias? Quantos têm achado gostoso aquilo que Deus tem feito nesses dias? Quantos têm achado bom ir na casa do seu irmão, comer com ele, lanchar com ele? Às vezes nem falar de muitas coisas a respeito de igreja, a respeito de Deus, mas simplesmente ter o prazer de estar com alguém junto. A gente tem visto no grupo da igreja umas fotinhos bem interessantes, né? Uns fazendo hambúrguer gourmet, outros comendo pizza. Enfim, queridos, entendam uma coisa. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sabe onde na Bíblia que isso acontecia? Quantos sabem? Atos capítulo 2, queridos. Abre lá comigo em Atos capítulo 2. Sabe por que nós estamos achando esse momento gostoso, esse momento bom? Essa atmosfera que nós estamos vivendo boa? Porque Deus está nos levando de volta a sermos igreja. Deus está nos conduzindo de volta ao princípio verdadeiro de ser igreja. Atos no capítulo 2, versículo 42 e diante fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É familiar isso para você? E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o 47 fala assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Queridos, esse texto de Atos está falando do início da igreja, de como a igreja vivia, quando Deus enviou o seu Espírito sobre a sua igreja lá atrás. Fala que eles tinham tudo em comum, o que eles pensavam, o que eles falavam, o que eles comiam, eles tinham tudo em comum. Fala que eles tinham em comum tanto no templo quanto de casa em casa, no partir do pão. E nisso eles estavam experimentando o que era ser igreja. E fala que dia após dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. Fala que eles vendiam tudo e entregavam aqueles que tinham necessidade, para suprir a necessidade uns dos outros. Queridos, você olha para isso aqui e você consegue visualizar, assim como eu, com certeza, o projeto, um desenho de uma igreja perfeita. Verdade ou não é? O desenho de uma igreja perfeita. Agora eu te pergunto nessa noite, queridos, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos passando como igreja, diante de tudo que nós estamos desfrutando como igreja, qual tem sido a motivação do nosso coração de continuarmos vindo nesse lugar? Qual tem sido a motivação das nossas vidas de continuarmos a vir aqui, a continuarmos a nos relacionarmos dia após dia com os nossos irmãos? Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Deus, Ele sempre vai se mover por princípios e por propósito. Nesse texto que nós lemos, Deus, Ele tinha um propósito para a vida dessas pessoas, para a vida dessa igreja. Ele tinha um propósito. E o evangelho que nós vivemos, o evangelho que nós escutamos, parece que está tão impregnado à nossa volta, ao nosso redor, que é uma linha muito fina, que divide entre o propósito de Deus para as nossas vidas e a nossa necessidade que é apresentada diante de Deus. Esse texto está falando que algumas pessoas tinham necessidade, e fala que eles vendiam o que eles tinham e distribuíam para cada um conforme a sua necessidade. Queridos, e nós precisamos entender, porque é uma linha muito fina que divide o propósito de Deus e os planos de Deus para a nossa vida e aquilo que nós estamos vivendo a nosso gosto ou a nossa vontade. Porque o propósito de Deus, queridos, ele nasce de uma vida de relacionamento. O propósito de Deus, ele é desde o início. O propósito de Deus fala do Éden, fala de quando Deus estava com o homem, se relacionava com o homem, e Ele liberou uma palavra para a terra, para que ela produzisse em favor do homem. Mas as nossas necessidades, ela tem a ver com aquilo que é terreno, e com aquilo exclusivamente que nós precisamos e que nós queremos. E apesar de as duas coisas elas estarem ligadas, quando nós estamos no propósito, elas não estão ligadas quando nós estamos distantes do propósito. Porque o propósito, ele pode satisfazer, e ele vai satisfazer e realizar todas as nossas necessidades. Mas as nossas necessidades por si só, elas têm o poder de nos afastar do propósito. Entenda isso, queridos. Gênesis no capítulo 1, quando Deus
começa a falar a respeito da criação e começa a criar, ele fala no capítulo 1, versículo 28, que a terra produziria erva, que o homem governaria sobre toda a terra, dominaria sobre os animais, e eles serviriam para o sustento do homem. Isso ainda quando o homem estava no jardim, se relacionava com Deus. E durante algum tempo o homem caminhou diante do propósito, diante dessa palavra que Deus havia liberado. Mas se você pular dois capítulos, no Gênesis 3, você vai ver que a mesma terra que no Gênesis 1 servia para suprir a necessidade do homem, e ele arava a terra, mas ele não percebia, aquilo era como se fosse um prazer para ele, eu entendo. Agora no capítulo 3, ele fala que do suor do seu trabalho ele vai se alimentar. Porque, queridos, o propósito em Deus, ele nos dá prazer quando nós trabalhamos. Mas quando nós trabalhamos simplesmente para satisfazer as nossas necessidades e as nossas vontades, isso gera apenas um cansaço, suor e fadiga. Está entendendo, queridos? O propósito de Deus, ele é fruto de um relacionamento com Deus. Ele vem dos céus, ele é uma palavra que é liberada dos céus para as nossas vidas. E existe propósito sendo derramado sobre a mim e sobre a sua vida nesses dias, amém? Mas as nossas necessidades, queridos, elas nascem, elas vivem e elas morrem e elas subsistem apenas aqui nessa terra. E isso é uma linha muito fina que pode nos afastar de Deus, queridos. O homem passou a ter necessidade, queridos, quando o seu foco não estava mais em Deus. Quando ele deixou de viver debaixo de uma palavra, Deus deu uma palavra para ele. Você vai fazer isso, isso, isso. Quando ele decidiu viver fora dessa palavra, então ele começou a perceber que ele precisava de coisas para se cobrir. Ele começou a perceber que aquilo que ele fazia agora dava cansaço e suor para ele. Aquilo que ele precisava fazer para se sustentar, o seu trabalho, agora gerava um cansaço e uma fadiga nele que antes não gerava. O homem só percebeu que ele tinha necessidade quando ele desviou do propósito que Deus havia lhe proposto. Está entendendo, queridos? Quando o homem decidiu viver a sua vida balizado nas suas próprias vontades e no seu próprio querer, e é isso que acontece conosco, quando nós decidimos balizar a nossa vida simplesmente nas nossas necessidades. E eu concordo com você, queridos, que é difícil nos dias de hoje, consumismo, como é muito forte. Nós não temos necessidades e não temos vontade. E não temos desejos. Mas, da mesma forma conosco, quando nós decidimos balizar a nossa vida, simplesmente com coisas que nós queremos e que nós desejamos, com coisas que são vontades da nossa vida, da nossa alma, desejos nossos. Queridos, nós vamos experimentar aquilo que o primeiro homem experimentou, apenas cansaço. Sabe, quando nós decidimos viver longe do jardim, quando nós decidimos viver longe do momento de comunhão com Deus, quando nós decidimos viver fora, uma vida fora, sem relacionamento com Deus, então nós, apesar de estarmos dentro da igreja, apesar de estarmos vindo aqui, apesar de estarmos indo na casa dos nossos irmãos, nos relacionando, apesar de tudo isso, mas nós começamos a experimentar aquilo que todo mundo experimenta, todo mundo que está distante de Deus. Porque de fato, se nós estamos fora do propósito, é isso que nós vamos experimentar, entenda isso. Queridos, não existe prazer longe da comunhão de Deus. Não existe prazer longe do propósito de Deus. Não existe prazer longe das verdades de Deus, entenda isso. Existe apenas duas maneiras de nós conduzirmos as nossas vidas nesses dias de hoje, queridos. E eu acho que sempre foi assim, desde o início. Ou nós conduzimos a nossa vida debaixo de uma palavra que Deus libera, ou nós vamos experimentar cansaço e fadiga.
Ou nós conduzimos a nossa vida debaixo de uma palavra que Deus libera, ou nós vamos experimentar cansaço e fadiga. Queridos, sempre que os céus liberam um propósito, entenda isso. Sempre que os céus liberam um propósito sobre a sua vida, uma necessidade vai ser denunciada. Quantos já passaram por isso? Queridos, eu já passei. Deus começa a ministrar no teu coração que você tem que fazer algumas coisas e mudar algumas coisas na sua vida, que você precisa começar a gastar o seu tempo com algumas coisas que são importantes para Ele, para que Ele possa dar sequência naquilo que Ele quer fazer em você e através de você. E você começa a ser movido por essa paixão e por essa vontade, aquilo começa a tomar conta de você. E quando você parece que está no ápice de tomar uma decisão e de começar algo para Deus, uma necessidade, ela vai ser denunciada na sua vida. Então você começa a sentir necessidade de alguma coisa. Eu até posso fazer, mas naquele dia não dá porque eu tenho tal coisa. Isso vai mexer no meu tempo, isso vai tirar da minha zona de conforto. Para fazer isso eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Talvez eu perca aquilo outro. Queridos, a necessidade, ela vai ser um balizador na nossa vida. A nossa carne vai denunciar as nossas necessidades, aquilo que nós queremos fazer para nos afastar da palavra que Deus liberou para as nossas vidas. Mas Deus colocou em nós o livre-arbítrio. Então nós precisamos, diante dessa necessidade que é denunciada, tomar uma decisão de seguir em direção a Deus. Tomar uma decisão de seguir em direção ao propósito, a palavra que Deus liberou. Queridos, hoje o sistema, entenda isso que eu vou falar, porque nós estamos de uma certa forma envolvidos nisso. O sistema ensina aos nossos filhos que talvez porque nós passamos algumas necessidades, mas ele nos ensina que os nossos filhos, eles não vão passar pelas mesmas necessidades que nós passamos. Eles não vão passar por aquilo que nós passamos, eles não precisam passar. Queridos, tem até algo positivo nisso, entenda. Mas existe uma outra verdade no meio disso tudo. As necessidades, às vezes, elas servem para nós pôr em prática algo que Deus colocou dentro de nós, que é o livre-arbítrio. Então nós precisamos agora, diante daquilo que está posto diante de nós, escolher o quê? Seguir diante da palavra que Deus liberou, ou seguir buscando aquilo que nós queremos. E às vezes é isso que nós acabamos comunicando para as próximas gerações. Porque o evangelho de hoje é um evangelho onde se prega que venha para Deus e resolva os seus problemas. Existe uma verdade nisso? Existe. Mas não é só assim. Não é só isso. Romanos 8:28 fala: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam quando nós estamos seguindo o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam quando nós estamos caminhando debaixo da palavra que Deus liberou para as nossas vidas, queridos. Você consegue entender isso? Todas as coisas cooperam, queridos. Quando nós não caminhamos debaixo das verdades de Deus liberadas sobre as nossas vidas, nós começamos a experimentar tudo aquilo que está lá fora,
tudo aquilo que todo mundo experimenta e vive. O que? Frustrações. Estamos aqui fazendo e ralando e batalhando e trabalhando, mas não conseguimos alcançar os resultados que nós esperamos. Por quê? Querido, nós precisamos parar e ver a real motivação. Lembra que eu falei no começo? Qual é a real motivação que tem nos trazido aqui todos os dias? Porque se não se trata apenas de trabalho, e trabalho gera cansaço, suor e fadiga, não gera resultado. Qual é a real motivação? Frustração é o que todo mundo experimenta lá fora, mas nós não precisamos experimentar disso aqui dentro da igreja. Porque quando Deus libera uma palavra, querido, é para que a gente siga nela, e nós desfrutamos de tudo aquilo que ela tem para nós. Quando Deus libera uma palavra, é para que a gente possa desfrutar dessa palavra, é para que a gente possa se lançar nesse rio, se lançar nessa unção, se lançar nessa graça, e experimentar de tudo aquilo que Ele tem. Quando nós estamos distantes, nós experimentamos da ansiedade. Todo mundo lá fora, o mundo hoje é um mundo ansioso, mas nós não precisamos experimentar isso aqui dentro da igreja. Ansiosos pelo que vamos pagar amanhã, ansiosos como o filho vai no colégio, ansiosos pela prestação do carro. Queridos, pelo amor de Deus, não me confunda, eu não estou falando que nós não precisamos ter responsabilidade com a nossa vida. Mas assim como em Gênesis, há um capítulo, Deus falava que a terra ia produzir para o homem, ele ia desfrutar daquilo. No capítulo seguinte, 2 depois, ele estava dizendo que a mesma terra que ia produzir para o homem, agora o homem iria ter que trabalhar e comer do suor do teu trabalho. Está entendendo a diferença que existe nesses dois contextos? 2 capítulos depois, o que Deus estava falando. Nós não precisamos experimentar aqui dentro aquilo que todos experimentam lá fora, queridos. Porque aqui Deus tem um propósito para nossas vidas, queridos. Aqui Deus tem um propósito para as nossas vidas. Aqui Deus tem um futuro para nossas vidas. Aqui, debaixo do propósito, existe esperança para as nossas vidas. Debaixo da palavra que Deus libera, existe esperança, existe um futuro, existe algo a ser vivido, queridos. Certa vez Deus tira o povo do deserto e libera sobre aquele povo uma palavra que iria levar eles a uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Então eles saem do deserto e eles vão, e logo que eles saem do deserto, eles começam o quê? A murmurar. Porque não tinha água, porque não tinha comida. Quando tinha água não tinha comida. Quando tinha comida porque o mar não abriu. O mar não abriu primeiro, na verdade. Por quê, queridos? Se eles saíram debaixo de uma palavra que Deus liberou. Porque a motivação deles era apenas as necessidades deles. E não era de verdade seguir debaixo da palavra. Consegue entender isso? Deus havia liberado uma palavra que iria levar eles até lá. Pronto, caminha nessa palavra. O mar vai se abrir, a pedra vai jorrar água, a codorna vai cair do céu, o maná, e deu. Chegou. Queridos, quando nós vivemos pelas nossas necessidades e pelas nossas vontades, nós morremos por elas. Todo aquele povo que saiu do Egito, cheio das suas necessidades, morreu antes de chegar aonde Deus havia falado que iria levar eles. Porque quando nós vivemos pelas nossas necessidades, nós morremos de cansaço. Mas quando nós vivemos pelo propósito,
Ele supre as nossas necessidades, amém? Eu já falei aqui sobre Ana e Penina. Queridos, Ana queria ter um filho e todo ano o seu esposo chegava e oferecia para sua rival, a Bíblia fala. Dava várias coisas para ela e vinha e dava para Ana, mas a outra tinha filhos e ela ficava irritando Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E aquilo foi gerando uma necessidade no seu coração. E ela começa a clamar a Deus: Deus, eu quero ter filhos, eu preciso ter filhos. Qual era a motivação dela ter filhos? Ela queria simplesmente satisfazer uma vontade do seu coração. Era errado ela ter filhos? Não era errado, queridos. Não era errado. Uma mulher, qual mulher não quer ter filhos? Mas a Bíblia fala que ano após ano a sua rival vinha e fazia sarcasmo da sua situação, porque ela não podia ter filho. E Ana ia no templo e clamava ao Senhor, e clamava: Deus, me dê filhos, eu quero ter filhos. Até que um dia que ela está clamando, e ela começa a ouvir uma voz do céu. E ela clamando: Deus, eu quero ter filhos. Deus, eu quero ter filhos. A sua necessidade. Mas no céu existia um outro clamor. Deus falava: Ana, eu quero um sacerdote. Ana, eu quero um sacerdote. Queridos, não viva pela sua vontade. Existe um clamor no céu muito maior do que a sua vontade. Existe um clamor nos céus muito maior do que aquilo que nós precisamos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, seguindo diante da palavra que Ele nos deu. Todas as nossas necessidades são supridas. Grava esse texto, Romanos 8, 28, isso é muito forte, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Não viva simplesmente em busca das suas necessidades, querido. Não viva. Deus tem muito mais para nós do que simplesmente realizar as nossas necessidades. Deus, Ele faz quando precisamos, faz, queridos. Deus é bom. Deus não é aquele velho com cajado na mão, sentado num trono, esperando para bater na gente. Não. Deus é bom, Ele faz, Ele supre. Mas quando nós andamos na sua vontade, nós desfrutamos de todas essas coisas sem que haja dor, sem que haja cansaço, sem que haja fadiga, queridos. Entenda isso. Quando Jesus encontra aquele jovem rico, fala para Jesus: o que eu devo fazer para te seguir? Jesus fala: vai, pratica os mandamentos. Teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas. Aquele jovem rico fala para Jesus: mas isso eu já faço, eu conheço todos os mandamentos. Jesus fala para ele: então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Queridos, você acha que Jesus estava querendo tirar o dinheiro do bolso daquele jovem? Jesus estava querendo tirar a necessidade de dentro do seu coração. Não era interessante para Jesus ter o dinheiro daquele jovem, tirar o dinheiro daquele jovem, mas Jesus estava querendo tirar o foco do seu olhar, porque a sua confiança estava no dinheiro que ele tinha. Está entendendo, queridos? Tem uma outra parábola na Bíblia que fala do semeador. Os evangelhos falam disso. E fala que um semeador, ele saiu a semear. Quantos conhecem essa parábola? E um pouco da semente caiu em solo com espinhos, em pedras, e uma semente caiu em terra boa. Mas interessante é que fala que um semeador saiu a semear. Queridos, quem era o jovem rico? Pode ser qualquer um. Não fala quem ele era. Mas quem saiu a semear? Fala que era um semeador. Querido, semear é o que ele estava fazendo, mas semeador é o que ele era. Porque quando nós
caminhamos diante da palavra que Deus nos dá, nós encontramos a nossa identidade em Deus e sabemos quem nós somos. Mas quando nós caminhamos apenas por necessidade, nós estamos perdidos. Nós não sabemos quem nós somos. Por isso, muito mais importante hoje de nós sabermos o que nós estamos fazendo. Muito mais importante do que isso, é nós entendermos quem nós somos em Deus. E como saber isso? Caminhando debaixo da palavra que Ele nos liberou. Caminhando debaixo da palavra que Ele liberou para as nossas vidas, queridos. Tendo um lugar de intimidade, gerando um lugar, estando no jardim com Ele. Porque não se trata só de fazer. Porque se tratar só de fazer, isso vai gerar cansaço em nós. Hoje está muito bom, está muito gostoso. Daqui uns dias nós vamos ter ar-condicionado aqui, né, pastor? Vai ficar melhor ainda. Mas não se trata só de fazer, saber fazer sem saber quem você é, sem entender quem você é, não adianta nada. O propósito revela a sua identidade, você consegue descobrir a sua identidade em Deus, queridos. Está entendendo, queridos? Existe uma oração que é muito difícil de nós fazermos. Queridos, eu entendo com você eu entendo como você que é muito difícil separar essa questão da necessidade e de lançar a nossa confiança totalmente em Deus, a nossa dependência totalmente em Deus. E tem uma oração que é muito difícil a gente fazer, que é: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Mas essa oração, queridos, é uma oração de quem está caminhando no propósito. Seja feita a tua vontade. Quem orou essa oração era alguém que estava caminhando debaixo de uma palavra que foi liberada para ele, quando ele foi enviado dos céus para a terra. Essa é a oração de quem está caminhando dentro do propósito. Queridos, a igreja de Atos, a gente leu aqui. Obrigado, amor. A igreja de Atos, a gente leu aqui, fala que ela vendia tudo que tinha e supria as necessidades uns dos outros. Queridos, entenda uma coisa: se nós entendermos isso a respeito de necessidade, a respeito de caminhar dentro do propósito, você vai entender que a igreja de Atos, ela entendeu que ela precisava ajudar uns aos outros, eles precisavam se ajudar uns aos outros. E essa era a forma que Deus encontrou de se mover sobre aquela igreja. Por quê? Não era simplesmente um ato de compaixão, mas eles entenderam que todos precisavam caminhar dentro do propósito. E a necessidade suprida iria fazer que todos caminhassem dentro do propósito. Por isso que eles vendiam tudo e davam para cada um segundo a sua necessidade. Para quê? Para que ninguém tivesse necessidade. E por isso que eles conseguiram experimentar, e por isso que eles perseveravam unânimes todos os dias, e fala no templo, no partir do pão, de casa em casa, comiam com alegria no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. Queridos, não era um simples ato de compaixão que eles tinham em vender as coisas e dar, mas é porque eles entenderam que aonde existe propósito, as necessidades são supridas. Aonde existe pessoas que caminham dentro de um propósito, as necessidades são supridas. E aonde existem pessoas que têm necessidades, as necessidades podem nos roubar do propósito. Era isso que eles estavam entendendo. Aonde existem pessoas que existem necessidade, que passam necessidade, as necessidades
podem nos roubar do propósito. Queridos, existem hoje 3 necessidades que têm roubado a igreja do Senhor, que tem feito a igreja do Senhor Jesus se desviar dos seus caminhos. Isso tem roubado a igreja do propósito. Isso tem desviado a igreja da palavra que Deus liberou. As 3 coisas que mais desviam a igreja hoje do seu propósito é a necessidade financeira, é a necessidade emocional e a necessidade física. São as 3 necessidades que hoje mais tomam a mente das pessoas e geram em volta delas, criam situações, envolvem situações e prendem essas pessoas de uma forma, prendem a mim e a você de uma forma que nós não conseguimos mais avançar para aquilo a qual Deus nos chamou. Mas nós estamos vivendo um momento, queridos, que eu creio que nada dessas coisas, nada dessas necessidades vai nos impedir que nós chegamos, nós concluímos a nossa carreira. A Bíblia fala que Davi, quando ele cumpriu o seu propósito, ele descansou. Porque caminhar dentro de um propósito não traz cansaço, queridos. Caminhar dentro do propósito não traz cansaço. Caminhar dentro da palavra que Deus libera traz prazer. Caminhar dentro da palavra que Deus libera traz prazer. Entenda isso. Por isso eu entendo, queridos, que são dias em que nós precisamos sondar o nosso coração. Cada vez que nós vamos pedir algo para Deus, porque assim como tem na Bíblia passagem que diz que pedis e não recebeis porque pedi mal, também tem a palavra que ele pede e recebe, e aquilo se torna uma maldição na vida dele. Porque Deus dá, porque Deus é bom, queridos. Deus é bom. Deus é bom de verdade. Mas nós precisamos de verdade, queridos, sondar o nosso coração nesses dias, para que a motivação do nosso coração não seja errada, para que a gente possa caminhar de verdade debaixo do propósito de Deus, debaixo da palavra que Ele liberou sobre essa igreja, e não simplesmente seguir buscando satisfazer as nossas necessidades. Porque de verdade nós estamos aqui? Porque de verdade nós estamos em Deus? Porque de verdade sondarmos nosso coração? Fique de pé, queridos, vamos orar. Oh, Jesus. Feche seus olhos, igreja. Enquanto o ministério adora, sonda o teu coração. Entenda uma coisa, querido, só Deus, só estando nele, é que podemos desfrutar de tudo que Ele tem. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos.
Só Ele, só nele, só por Ele. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Queridos, quando a nossa motivação ela está errada, quando nós não sabemos ainda, não descobrimos ainda a nossa identidade em Deus, nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz. Nada é bom. Nada tem um final. Nós começamos as coisas e não terminamos. E Deus esses dias quer colocar um fim nesse ciclo nas nossas vidas. Deus quer colocar um fim nesse ciclo de começar as coisas e não terminar. Deus quer colocar um fim nesse ciclo de nós não sabermos quem nós somos. Esse ciclo de nós vivemos perdidos dentro da igreja, queridos. Se não entregar, Deus quer colocar um ponto final nesse ciclo.